Muito bem, boa tarde pessoal. Vamos iniciar então o nosso comentário de fechamento neste dia 15 de julho de 2015. Estamos exatamente no mês aí do sétimo, no meio do mês de julho. Tá? Trago para vocês as atualizações dentro dos modelos. Na realidade hoje não tem nenhuma atualização. Tá? Vamos observar os principais movimentos do mercado. Tá? Então você que acompanha ao vivo já sabe, né? Quer interagir conosco, chat que fica logo abaixo. Acompanha a gravação, entra no nosso site, utiliza o fórum da Leandro Stormer. Então, inicio com o gráfico do nosso Ibovespa. Deixa eu tirar os estudos na tela. Hoje o Ibov apresentou uma queda de 0,62%. Queda essa que acontece sob a média móvel de 21 períodos no gráfico diário. É interessante colocar que ontem, na realidade anteontem, né, no repique dentro da tendência de baixa no diário, o mercado rompeu o topo anterior. Esse é um sinal de fraqueza de tendência de baixa, né? O ideal é que dentro de tendências saudáveis o mercado se sustente abaixo da resistência dada pelo fundo anterior. E isso pode ser explicado pelo fato de no semanal nós estarmos acionando um fundo, né? Existe um cenário, uma conjuntura altista nesse prazo maior. Tá? No diário, os zigue-zagues ainda são descendentes, a média móvel está apontando aqui para baixo, querendo virar para cima, então há no mínimo 3 critérios. Embora a gente já tenha um rompimento aqui, né, da linha de tendência de baixa mais curta, que já havia sido denunciada pelo IFR, tá, que é o Advanced Breakup. É claro e nítido que para afirmar que no diário temos uma tendência de alta, que um zigue-zague ascendente é necessário. Tá? Então, por enquanto, a expectativa, se a mínima de hoje for perdida, é de alguma movimentação negativa para os próximos períodos, embora a resistência no diário mesmo se encontre só em 54.325 pontos. No intraday, tivemos hoje o mini índice abrindo em gap de alta. O mercado configurou aqui o primeiro movimento exótico às 10 horas e 15 minutos. Houve o teste da linha d'água como resistência, ela não chegou a ser rompida. Mais tarde o mercado gerou então trade na venda, né, às 12h45. Não se moveu para o lado imaginado, que era para baixo, né, até foi contra a operação. Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles, a tentativa não é mais a RP, né, e sim tentar sair no 0 a 0. E foi o que aconteceu. O mercado acabou batendo no 0 a 0 aqui, o trade foi encerrado sem nenhum ganho e também sem nenhum prejuízo. No dólar, temos uma movimentação estável, né? Boa parte do pregão dólar trabalhou em alta, acionou o candle comprador de ontem, mas o dólar, assim como o índice, já não tem mais uma tendência saudável, né? Os zigue-zagues que estavam ascendentes não chegaram a ser quebrados, mas o topo anterior não foi respeitado como suporte. Então isso demonstra uma certa fraqueza na tendência do dólar no diário. E essa dificuldade de visualizar um cenário mais limpo é traduzido pelo fato do mercado se enquadrar, né, dentro de um possível triângulo simétrico. Perceba que dentro de uma ótica de prazo maior aqui a gente tem fundos mais altos e topos mais baixos. No intraday do dólar, tivemos o mercado abrindo em gap de baixa. No primeiro candle do dia o mercado passou para cima da linha da água. Houve aqui a configuração do primeiro movimento que não foi acionado. Mais tarde o mercado passou para baixo da linha da água e não tomou nenhuma direção, né? Isso é explicado pelo fato de, dentro dos critérios que eu particularmente utilizo, o fato de ter sido desenhado um cenário de Search and Destroy, né? Então, foi um bom
motivo para não montar uma operação aqui, né? Até o mercado chegou a cair, mas o comportamento geral foi lateral. Commodities. Então, o milho, que ontem virou a média móvel de 9 para baixo, hoje acionou a barra, né? Perdeu a mínima do candle. Então, quem usa o filtro da superação da máxima e da mínima para entrar e sair das posições, hoje sai, né? Quem entrou aqui saiu hoje da posição quando o mercado perdeu a mínima de ontem. E quem opera o fechamento direto à média entrou na venda já ainda ontem. Tá? O milho trabalha dentro de tendência de alta, tendo a análise técnica, acima de 28,60. A expectativa é altista, é positiva pela ótica da análise técnica. Já sei o que pode ter imaginado. Pessoal, quem está acompanhando o chat, o vídeo ao vivo, né? A gente pede que, por favor, atualize o site. Tá? Então, muita gente que pôde estar acompanhando o chat, eventualmente não está conseguindo enviar mensagem. Então, clica lá no link do site, dá um OK novamente ou dá um Ctrl F5 para que vocês possam enviar as mensagens. Talvez seja por isso que eu não tenha recebido nenhuma questão ainda. Tá bom? Então, obviamente, isso aqui vale para quem está acompanhando ao vivo. Só entrar no nosso site e reatualizar. Fazer atualização. Tá? Bom, falava eu do milho, né? É hora de falar do boi. Boi que no semanal tinha acionado um cenário de retorno à média. Estopa quem foi ousado o suficiente para montar a posição dentro dessa direção. O mercado não confirmou essa expectativa. No diário vai perdendo o fundo anterior, abrindo espaço para a busca do próximo suporte em R$ 141. Forte pressão vendedora no boi. Em relação ao mercado americano, dentro de um cenário de alargamento, vai indo em busca da resistência mais próxima em 18.175 pontos. Juro futuro, testando a zona de suporte abaixo de 13,50. Próxima parada deve ficar em 13,25. Esses seriam os movimentos aí esperados do juro. Tá? Muito bem. Em relação às operações que estão em aberto. Então, Eletropaulo é a posição dentro do método Leandro, que foi dada há 2 pregões atrás. Dentro do método Stormer, a posição aberta foi em SUSB B5, que foi contra ainda, né? O papel está bem esticado. Vai perdendo aqui uma zona de suporte esperada dada por topos anteriores, na zona dos 15 e 14,90. Óbvio que o FR2 não usa esses argumentos. Muito bem. Destaques comentados. Eu posso agora iniciar então a interação entre os participantes. Eu chamo a atenção para o seguinte, pessoal. Agora, no nosso chat, vocês vão conseguir se logar, tá? Então vocês podem interagir e a partir do login que é feito com o Facebook, é só clicar aqui, ó, em entrar com o Facebook, né? Clico nesse ponto. Aí automaticamente eu percebo que estou logado, eu posso enviar a minha questão, né? Então botar lá teste, tá? E aí não há nenhuma interação, vocês podem conversar entre vocês, tá? É um teste que a gente está fazendo, a gente só pede que seja mantida a cordialidade entre os cavalheiros, entre as damas e os cavalheiros, tá? Que seja mantida um nível mínimo aí de intelectualidade e educação, tá bom? Então agora é possível a interação no nosso chat. Legal, falando em interação, vamos responder perguntas? Começa aqui pela questão da Fernanda, né?
Diz ela. Pomo 4. Pode avaliar? Claro. Vamos dar uma olhadinha na Marco Polo. Então aqui temos o gráfico da Marco Polo, que no diário rompeu uma LTB mais curta. Rompeu também a média móvel de 21 períodos. Já tem uma tendência indefinida no diário, Fernanda, porque os zigue-zagues que eram descendentes foram quebrados, né? Agora nós temos topos mais altos e fundos mais baixos. Então há uma tendência indefinida na Marco Polo. A gente vai poder afirmar que essa tendência agora é de alta quando nós tivermos um fundo sendo formado acima do fundo anterior e o rompimento do topo prévio. Então, um zigue-zague ascendente. Aí a gente vai poder afirmar, uau, agora a tendência é de alta, a expectativa é positiva dentro do gráfico diário. Tá? Por hora, a tendência é indefinida. A resistência no diário fica no fundo anterior, foi testada ontem. E o mercado está brigando aí com esse patamar de preços. O Dante aqui diz o seguinte: prezados, em muitas empresas o acesso ao Facebook é travado pelo servidor de dados. No horário do chat, muita gente acessa ainda o serviço. Por mim, pelo menos, seria um problema. Na verdade, não é um problema, Dante. Você vai poder enviar suas perguntas, você só não vai poder interagir sem moderação. Tá? Por exemplo, eu recebi a sua pergunta. Você só não vai conseguir conversar com os outros participantes. Tá? Você vai acabar sendo moderado, só isso. Tá? Então, para que a sua resposta seja, que a sua pergunta seja publicada, a gente precisa ler e autorizar. Quem tiver logado pelo Facebook, por hora, não vai precisar passar por esse filtro. Maxwell pede avaliação de RADL e Fibria. Raia Drogasil. Então, temos um papel aí em forte tendência de alta que não quer saber de marcar topo, né? Não quer saber de marcar topo. Sentiu aqui na última perna de impulso a linha mediana do canal de alta de longo prazo, que é só uma linha de referência, não é uma resistência, né, propriamente dita. O mercado hoje deixa um candle comprador que aponta para o teste da resistência dada pelo topo prévio, que é 45,25. Tá? Então a tendência segue sendo de alta. Quem montou posição de compra aqui por inside bar, né? Montou posição de compra aqui pelo inside bar, já eventualmente conseguiu fazer a realização parcial. No momento eu não vejo mais espaço para entrada. O ideal seria que o mercado fosse até os 44,30, recuasse e no terceiro momento rompesse a resistência para que a gente pudesse, tá, trabalhar um trade de rompimento pelo menos. Vamos lá. E a outra solicitação era a Fibria, né? Então aí nós temos a Fibria, que hoje deixa o candle vendedor dentro de um processo mais lateral, né, Maxwell? Tendência lateral, suporte 40,35, resistência R$45. O mercado está entre perder essa LTA e respeitar, né? Está ali no perde não perde. Se a gente coloca um gráfico de prazo maior, o gráfico semanal, no caso, a gente pode perceber que a LTA equivalente já foi perdida, né? Temos aí um Advanced Breakdown, inclusive o FX já testou a antiga LTA como resistência, ou seja, a expectativa seria que essa LTA no preço fosse perdida. Se a gente usa como ferramenta auxiliar o FA de 14. Vamos ver se o preço faz isso de fato. O Max pede a avaliação de Embraer. Então na tela o gráfico de Embraer, que também não tem uma tendência muito limpa, muito clara. A gente consegue ver um suporte aqui em 23, resistência dos topos anteriores aqui na faixa dos 24,65,
lembra um cenário de retângulo, acima de 24,65, resistência em 25,40, abaixo de 23, suporte 22,30, então não há muito espaço para esse mercado fluir, né? Ele está meio travado, né, congestionado nessa faixa de preço. É um outro papel que também segura aqui numa LTA mais longa. Colocando o gráfico semanal, a gente pode perceber que a LTA já foi perdida também. Poderia comentar a Gol, diz o Topogídio. Então, Gol 4, repicando dentro do gráfico diário. Resistência nos fundos anteriores em 7,55 e 7,30. Ontem o mercado praticamente tocou naquele ponto, chegou a bater a máxima de 7,20. Tá? A expectativa ainda é de continuidade dessa correção de curto prazo, embora já toca a média móvel de 21. Por que a expectativa é de continuidade dessa correção? Porque a última perna teve 9 dias de queda, e essa perna corretiva aqui teve 3 dias só. Então, o ideal para a gente esperar a retomada da tendência prévia é, no mínimo, uma correção de 50% do tempo. Então, ainda é cedo para esperar a retomada do movimento negativo. Tá? Então, eu não vejo trade. O ideal é buscar trade na venda aqui, né? Pois a tendência é de baixa. O problema de buscar trade na venda, pelo menos entre amanhã e sexta-feira, é que no semanal o mercado vai fechando com um candle de fundo, né? Um fundo no gráfico semanal está sendo formado. Existe até a possibilidade de a gente ter um retângulo aí com limites em 6 e 15,40. É errado esperar isso? Não, tecnicamente não é nem um pouco errado. Por isso que atuar na quinta ou na sexta-feira é importante estar alinhado com o semanal. A chance de que aquele trade de fato convirja para o lucro é maior. Perdão. O exercício da YouTube H34 é 30,99, diz o David, em relação à opção da Itaú. Vamos dar uma olhada. YouTube 4, qual é o strike? O código da opção é H34. H3099. Esse é o strike da opção YouTube H34, David, exatamente. Tá, o strike é 30,99. E é isso aí. Tá, então, hoje o chat respeitando aquele período de tempo que a gente vinha fazendo. Tá, o pessoal está mais tranquilo hoje, o mercado não fez movimentos muito abruptos. Então eu aproveito e encerro. Desejo um bom descanso. A gente volta a conversar amanhã. Tudo de bom, pessoal.